Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua santa palavra. Mais uma vez a tua santa igreja se reúne para ouvir da tua parte e santificar a nossa vida, a nossa jornada, os nossos ministérios e a consciência que o Senhor tem uma vontade específica para cada um de nós. Nós não viemos assistir celebridades, porque no teu reino e na tua casa não existe celebridade, só irmãos. E nós estamos aqui por causa da tua soberana e perfeita vontade. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é Red Pill evangélico. Já ouviu falar do movimento Red Pill? Quem já ouviu, levante a mão, por favor. Pode levantar, está com vergonha de quê? 10%. Red Pill é um movimento que surgiu nos últimos anos como contrapartida a toda essa avalanche feminista de empoderamento da mulher. E os caras que são Red Pill, eles, eu chamo de feminismo de cueca. É os caras que positivamente começaram a detectar os defeitos femininos. Isso é muito bom. Se você segue meu ministério, você sabe o quanto eu desconstruo a imagem da pureza moral feminina. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que está escrito no livro de Romanos, né? Então, o feminismo mente para a sociedade quando apresenta subjetivamente a mulher como um ser moralmente superior só por ser mulher. Entende? Do tipo assim, mataram alguém. Quem foi? Um homem. Aí, coisa de homem. A esposa matou o marido. Ninguém fala. Não, tem que ver. Uma mulher participou de um assalto. Não, tem que ver. Uma mãe matou um filho. Não, tem que ver. Sempre existe socialmente uma justificativa para a mulher. Não existe para o homem. Isso é bom que esse tipo de movimento traga clareza que a mulher má também. Só pratica a maldade e o pecado de uma maneira diferente que os homens. Mas a mulher é tão pecadora quanto. Eu sempre tento explicar que o homem destrói visivelmente, até porque recebeu potência para isso, corpo para isso, e a mulher destrói nos bastidores. É como se o homem destruísse as estruturas e as mulheres destruíssem a reputação das coisas. Porém, nós somos cristãos. E nenhuma ideologia, seja de direita ou de esquerda, pode conduzir o povo de Deus. Quem nos conduz é o verbo da vida. Não é o verbo conservador, não é o verbo progressista, não é o verbo machista, não é o verbo feminista. É o verbo de Deus. E esses caras começaram a desenvolver um tipo de protocolo não me toque para se relacionar com o feminino. Perceberam tanto a maldade feminina e os defeitos da mulher que eles criaram um tipo de nojinho. Aí eles começaram a se denominar como um homem de valor. Não se relaciona com qualquer mulher. Você é cristão? Que valor? Tu é um lixo reciclado? Homem de valor? Sério mesmo? Tá igual o filho pródigo perdido dentro de casa, o conservador, que pelo menos o progressista se divertiu, gastou a herança do pai, o que ficou todo amargo, odiando o fato que o pai perdoou o filho anarquista. Tá igual esse? Também tá perdido. O foco da parábola do filho pródigo, estou explicando isso quase toda a pregação em 2025, o foco da parábola não é o filho, não. É um erro de tradução colocar lá a parábola do filho pródigo. Isso não existe no texto original. É o tradutor que coloca. O foco da parábola é o pai, disponível em perdoar o filho. E a maldade do filho que acha que não se perdeu, mas está perdido. Porque lá na parábola diz que o coração está cheio de ódio, quando viu que o pai perdoou o irmão. Então, é isso. Homem de valor. Essa foi a mentira que o conservadorismo bolsonarista nos deu. Da gente se achar uma elite moral. Mandar o recado errado para a sociedade. Que se você for de esquerda, a igreja não quer dialogar com você.
E a gente não está aqui para ganhar debate político, a gente está aqui para ganhar vidas, mesmo que a gente tenha posições políticas claras. Não é isso que está em discussão. O nosso valor é esse. Mas eu sempre explico porque os caras são emocionados demais. Nós votamos em supostamente políticos que coadunam com os nossos valores. Mas a gente não devota a nenhum político, porque a nossa devoção é Jesus Cristo. O político é falível, ele é finito, ele vai falhar, seja ele de direita ou de esquerda, não menospreze a natureza humana. Dê poder e dinheiro ao cara da direita e dê poder e dinheiro ao cara da esquerda e você vai descobrir que os dois possuem o potencial de virar monstros. Então a gente se achou e se acha nos últimos anos, muitos de nós evangélicos, uma elite moral. Porque eu sou defensor disso, daquilo. Eu sou um cristão de valor. Não. Já comprou um produto reciclado? Você vai numa loja, você vai no mercado e diz, nossa, que produto bonito. Mas se o vendedor vier dizendo assim, é reciclado. Ou seja, era lixo. Você está bem hoje? Glória a Deus. Você está melhor do que estava 10 anos atrás? Aleluia! Mas nunca se esqueça, você é um lixo reciclado. Você não é nada. Não tem essa, sou homem de valor, eu tenho que esperar uma mulher de valor. Deixa para os caras emocionados, para nós não. Porque todo o valor que temos hoje, toda a excelência moral que nós progressivamente adquirimos, santidade, moralidade, ética, família, padrão, virtude, sabe? Os valores que a gente tem que buscar, fundamentar e viver, todos lícitos, mas eles são humilhados pela glória de Deus. Então, se as nossas capacidades e virtudes são humilhadas pela glória de Deus, quando a gente se relaciona com o feminino, a gente começa pela regra. Qual a regra, pastor Anderson? Eu fui adotado, estou disposto a adotar. Eu fui redimido, estou disposto a redimir. Quem já está entendendo o que eu quero dizer? Para depois ir para a exceção. Qual é a exceção? Deus tem uma moça virgem para aquele irmão que era um puto, um prostituto. Mas qual é a grande questão? Desses red pill e de quase todos nós evangélicos. Tu era um puto, tu era um prostituto, tu era um vagabundo, tu era um destruidor de vidas, tu foi um destruidor de mulheres, tu foi aquele que desvirginou quantas mulheres que queriam uma família para celebrar. E você destruiu o sonho dessa moça. Agora você é um evangélico e um red pill, um homem de valor. Aí um puto redimido quer casar com uma moça virgem. Um prostituto redimido quer casar com uma moça virgem. Está com nojinho do passado da mulher. E o teu? Porque só espera uma mulher virgem quem foi um homem virgem. Vamos começar a falar como homem? E deixar as coisas de menino de lado? Só espera uma mulher 0 quilômetro quem foi 0 quilômetro. Só espera uma mulher sem passado quem não teve passado. Então baixa a tua bola. É por isso que nós somos grandes e pequenos. É por isso que hoje nós somos 105 milhões de católicos, 74 milhões de evangélicos, e a gente tem esse país que nós temos no quesito moral, na corrupção política, na música, na arte, em tudo. O nível do Brasil está lá embaixo. Porque é com esse tipo de crente que nós estamos lidando. O católico não praticante, porque aquele que é praticante é santo, e também o fenômeno atual do evangélico não praticante. 105 milhões de católicos dá para transformar um país de 220 milhões de pessoas, não dá? Dá? Sim ou não? É 1 para 1,5.
E um país com 74 milhões de evangélicos dá para mudar um país, não dá não? Porque é 1 para 2,5. E por que não está transformado? Porque esse é o padrão até dos homens evangélicos. Vai lá no meu Instagram, eu posto muito, mas umas 20 postagens atrás, há uns 5, 6 dias, eu postei lá. Não importa com quantos homens a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa transou no passado. Não, não. Não importa com quantas mulheres você transou, ué. O que importa? Você não falar, mas se portar e viver, informando para ela que você será o último. Meu amigo, você tem que ver o chorolô lá dos caras na postagem. O quê? Aí eu coloco lá, cara, pela tua cara tu tem 40 anos. E tu não fez o filme lá, o Virgem de 40 anos. Tu já rodou e tua cara não nega que tu já rodou. Que isso, assim, ó? Discípulo de Jesus Cristo, sério? Tu tá indo para cultos ou para palestras? Porque para culto você não está indo. Porque a cada culto que um crente vai, mais santo ele se torna. Porque ele vai se relacionar com um Deus perfeito, uma mensagem perfeita, uma palavra perfeita, um ambiente perfeito, onde pessoas estão sendo aperfeiçoadas. Então, eu acho que a gente não está lendo a mesma Bíblia. Eu acho que a gente não está servindo ao mesmo Deus. Porque, parece-me, para o homem evangélico pode tudo. Para a mulher evangélica não pode nada. Seria à toa que eu sempre informo que o sinônimo da mulher evangélica é a guerreira de oração pagando preço pelo marido. E é fato universal. E o sinônimo do homem evangélico é o quê? O adúltero ou viciado em pornografia que a mulher dele está pagando preço. Por isso a gente não transforma o país. Por isso que Bolsonaro é o seu salvador moral ou o Lula é o seu salvador social, porque você está inútil. Porque você está aquém de quem. Você está aquém do que foi criado para ser. É por isso a idolatria política. Quanto mais idólatra, mais embrutecido, ignorante é uma pessoa. Você sabia disso? Quando você vê uma pessoa famosa, você. Igual uma foca. Você é infantil. Você é anti-intelectual. Você é ignorante. Às vezes eu dou esse testemunho. A penúltima vez que eu preguei em Portugal, um pastor que me recebeu era barbeiro. Agora ficou só no ministério, mas ele era o barbeiro das grandes estrelas lá, dos jogadores de futebol. Ele disse, olha a diferença do brasileiro para o português, não dizendo que Portugal é o paraíso, né? Mas só para você ver o nível que foi. O presidente de Portugal estava na porta da minha barbearia fumando um cigarro. Vê se tinha alguém gritando, ai meu Deus, meu Salvador, mito, mito, mito. Ó. Por quê? Político é um funcionário público, tem que ser muito imbecil. E o brasileiro, me perdoe, me colocando junto, é imbecil. E num país de imbecis, pastores e políticos se tornam celebridades, porque o povo é órfão, o povo é bestializado, o povo não ama ler, o povo não ama conhecer. Idolatrar político, que é o teu funcionário, teu imposto paga o salário dele e tu idolatra ele. O que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Essa disfuncionalidade, cara. 74 milhões de evangélicos e o país não vai para frente. Era para você estar com alma de apóstolo, fazendo o reino de Deus triunfar. A sua esposa está pagando preço para você largar a pornografia. Quantos anos de fé tu tem, cara? Você acha que não já passou da hora, não, de você parar de dar dor de cabeça, cara, para Deus, para a vida, para a igreja, para a tua família? Você acha que não já está na hora de virar um padrão, não? Para outros homens imitarem?
Seja humilde, grande e humilde, deixa Deus surpreender. Ô filho, você foi um prostituto, mas agora eu quero te presentear com uma moça separada que nunca tocou o lábio de um homem. Deixa Deus fazer isso. Não seja um evangélico red pill, velho. Que coisa ridícula, cara. A gente foi adotado e agora está com charminho, entende? A gente foi perdoado e agora está com charminho. A gente foi enxertado na videira, da qual, sem ele, nós não frutificamos. Igual ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que eu posso, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu consigo, não tem fonte em mim mesmo. Por que eu estou com charminho, cara? Se o meu melhor ângulo é Jesus, se a única coisa que presta em mim é a presença do Espírito Santo, eu olho assim e falo, cara, não acredito. Com ímpio eu acredito. É ímpio, está morto espiritualmente. Nossa, cara. Aí você, com essa mentalidade, espere você casar para você ver o problema que você se torna para a mulher. O pastor Mark Driscoll disse isso, né, certa vez. Meninos, quando casam, não amam as mulheres, destroem mulheres. Porque é um menino mimado. Ah, eu descobri com quantos caras ela transou, acho que eu vou dissolver o casamento. Eu acho que eu vou dissolver o noivado. Um foi na minha caixinha de Instagram, eu descobri com quantos a minha noiva transou, o que eu faço? Termino? Aí eu disse, faça isso e você entra na estatística dos evangélicos inúteis. Evangélicos inúteis. Eu não estou dizendo que você celebra o passado de ninguém, nem o seu, nem o dela. Eu estou dizendo que em Cristo, Paulo quantas vezes falou em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, o passado não é um verbo, o passado não conjuga mais, o passado é só uma informação. Mas ele não é uma hemorragia, ele é uma cicatriz, que um dia foi uma ferida. Imagina, não sei o que a tua esposa diz para ti, mas a minha esposa diz para mim, crente, cristão, discípulo de Jesus Cristo, porque eu amo namorar com você, porque eu só sei o que é prazer depois que eu te conheci, depois que nos casamos. Minha esposa não sabe o nome do pai. Minha esposa fez a primeira tatuagem aos 12. Minha esposa foi abusada aos 7, abusada aos 9, por parentes. Isso aflora a sexualidade da criança abusada. Transa desde os 12. Aí chega um homem de Deus, acabou a hemorragia. A ferida vai virar cicatriz, acabou. Agora ela vai saber o que é prazer, ela vai saber o que é namoro, ela vai saber o que é paixão, tesão, porque ela encontrou um homem de Deus. Mesmo que a sua esposa tenha alma feminista, o fim da militância é a chegada de um homem semelhante a Jesus. A grande questão é que esses homens que estão com nojinho, protocolo, não querem ser como Jesus. Porque se eles são como Jesus, o problema acabou. Não acabou para ti? Se tu nasceu de novo, por que o problema acabou para ti? Se tu é a noiva de Cristo. As tuas rebeliões foram curadas com o abraço da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus não ficou com nojinho de ti. Jesus disse assim, ó, acabou. Eu cheguei. O homem perfeito chegou. Os seus problemas acabam hoje. Chegou o homem da aliança. Sabe por quê? Quem está solteiro aqui não quer, e quem está casado não é pleno, porque você tem plano B. Se você tem plano B, você só entendeu o que é casamento, mas você ainda não entendeu o que é matrimônio. Não é a mesma coisa não, pastor Anderson? Não, não é não. Daqui a pouco a gente volta aqui para o texto que li, não é não? Casamento é o contrato que assina no cartório. Casamento é a mutualidade, eu deposito e tenho autoridade de sacar. E o divórcio vem por causa disso.
uma das partes cansado de depositar e não sacar. Matrimônio é aliança. É outro nível. Precisamos do contrato, assim como a persona precisa do CPF, mas você não é o seu CPF. CPF é uma necessidade que comprova publicamente a sua existência. O casamento requer o documento do cartório, porque é a comprovação da existência daquele casamento publicamente falando. A igreja precisa do CNPJ, mas o CNPJ não é a igreja. A pessoa precisa do CPF, mas o CPF não é a pessoa. O casamento precisa de uma certidão, mas a certidão não é o casamento. E nisso, a maioria dos homens evangélicos e dos homens cristãos tropeçam. Eles acham que o casamento é suficiente. Por isso você é um marido sem excelência. Por isso você é medíocre. Por isso que sexo para você é penetrar. Porque você não entendeu nada. E vai continuar sem entender absolutamente nada. Em 2022, sabe quantos casamentos foram registrados nos cartórios do Brasil? Por volta de 940 mil casamentos. Sabe quantos divórcios naquele mesmo ano? Mais de 420 mil. Dois casamentos para um divórcio. Isso toca a igreja porque o cristão é cidadão. Nesses índices está embutido um mundo de cristãos. Entre os 5 motivos alarmantes do divórcio está o empoderamento feminino. O homem não consegue lidar com a postura da esposa e às vezes só tomou postura porque cansou das suas molecagens. Falta de prazer sexual. Falta de objetivo financeiro por parte dos homens. E esses homens evangélicos, eles gostam do versículo pela metade. Esses mesmos que sonegam crescer financeiramente para proteger a família. Esses mesmos que sonegam o sexo à esposa porque só querem penetrar, ejacular, usar a esposa como depósito de esperma. Quantas irmãs, pesquisas já foram feitas que muitas mulheres evangélicas sequer sabem o que é um orgasmo. Esses mesmos homens pedem a tal da submissão. Mas se você concordar comigo, no texto, submissão é auxiliar uma missão, da qual você não tem nenhuma. E agora? Porque é fácil bater na mesa e dizer que manda. Mas é difícil bater em si mesmo e dizer a Jesus, eu me submeto. Aí a gente vê a imensidão desse berçário gospel. Mas quando vem, por exemplo, olha só, gente, a gente é tão infantil, a gente está tão desviado, que o Bolsonaro teve poder de fazer o que nem Jesus conseguiu: unir pastores. Vamos cuidar da viúva? Pastor, estou viajando. Não, tem uma programação na minha igreja. Bolsonaro, café da manhã no domingo. O cara, entende? Ele aborta qualquer agenda. O Bolsonaro tem um poder na igreja que Jesus Cristo não tem. Não, nós temos que eleger esse homem porque o país será do Senhor Jesus. Nunca será. Por que nunca será? Porque você, primeiro, você não pode dar para Jesus o que já é dele. Você não lê Bíblia, cara. Só João capítulo 1 já resolvia seu emocionalismo. Tudo foi feito por ele, nele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez.
No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Lembra Gênesis 1, o haja? Era Jesus. Quando o Pai falava haja, Jesus era a palavra germinando a palavra do Pai, dando forma ao decreto do Pai. Aí tu quer dar o Brasil para ele. Segundo ponto, nunca que seria, porque, primeira pergunta, calvinista ou arminiano? Presbiteriano ou batista? Anglicano? Congregacional? Denominacional? Da Universal? Assembleia? Assembleia Belém? Assembleia Madureira? Missão Integral? Ortodoxa? Percebe a nossa infantilidade? A gente brada por um país transformado, mas a nossa fé não é coesa. Não há concordância em quase nada. Isso passa por nós pastores, essa infantilização dos homens evangélicos passam por nós. Porque cada pastor hoje é dono de sua igreja. A gente não trabalha mais para o reino, para o rei, para a noiva, para a igreja invisível do Senhor. É cada qual com seu CNPJ, cada qual com seu galpão, infantilizando os filhinhos espirituais. Por isso, muito pastor caindo, por isso, muito homem caindo. Por quê? Para toda crença existem consequências. Crer errado, vida errada. Aí você vai trazer alinhamento para o povo de Deus, vai cuidar da tua igreja. Aí eu respondo, eu não tenho. Quem tem igreja é Jesus, eu tenho um ministério. Eu tenho uma comunhão de santos na minha localidade, mas só tem uma. Quem me chama de evangélico para a gente começar um assunto maduro é o IBGE. Não é a Bíblia. Vamos começar por aqui? A gente quer amadurecer? Nem evangélico eu sou. Para a gente começar um papo maduro à luz das Escrituras. Eu só aceito, como eu aceito o meu CPF e aceito a certidão do meu casamento, eu aceito o IBGE dizendo, você é protestante, né? É. Evangélico, né? É. Mas é ele que está me chamando, não é a Bíblia. A Bíblia me chama de filho de Deus, a Bíblia me chama de noiva do Cordeiro, a Bíblia me chama de discípulo de Jesus Cristo, a Bíblia me chama de cristão. Pastor, o que isso tem a ver? A crença gera a metanoia. A crença gera a maturidade, que vai gerar a postura. Porque é isso aqui, voltando ao texto, olha só que coisa interessante. Não é... Para falar de justiça e equidade, o texto que nós lemos, ele não é igualitário de maneira paralela para homens e mulheres. Olha como cretino sempre foi os homens evangélicos. Aí começa assim, ó, querendo colocar Jesus à prova. É a atitude típica de menino evangélico. Eu sempre me irrito com primeiras perguntas que embutem segundas perguntas. Faça logo a pergunta, macho. O cara vem querendo te testar, pegadinha, para, sabe, causar uma armadilha para você. Vá direto ao ponto, não fique cercando o Lourenço, não, como diz no meu Nordeste. Fale o que você quer falar. Jesus Cristo disse assim, ó, sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. Fale o que você quer falar, seja claro, seja assertivo. As pessoas, o pastor Anderson é ignorante. Não, eu estou querendo ajudar você para você falar como um homem. Diga o que você quer dizer. Seja assertivo nas suas palavras. Porque essa incapacidade de você ser claro com as suas ideias é que você fica com milindre quando a tua esposa quer ser a tua auxiliadora. Tu não consegue ouvir. Tu não tem ouvidos para ouvir. Tu se ofende.
Aí numa igreja que está sendo mais terapêutica do que bíblica, os caras se ofendem nunca que amadurecem. Aí eles vivem na tô tintindo. Entende? Um pastor que eu amo, cara, que eu respeito ali em Curitiba. Que, cara, ó o nível, né, velho? Igual eu fui num debate, hoje é sexta, né? Quarta-feira eu fui num debate na rádio da MK, no Rio de Janeiro. E eu falei bem assim, cara, como é simples um homem bíblico me entender. O pastor Anderson, polêmico, nisso, naquilo. Eu falei bem assim, olha como pensar como um homem resolve todos os problemas. O Anderson é pastor? É. Como que ele pode ser polêmico se ele é pastor? Quando ele traz uma ideia, aparentemente confrontando, se ele não fosse pastor, aí ele estaria atacando a igreja. Mas ele é pastor. Ele é um cristão, ou seja, ele está junto do balaio, ele está junto do problema que ele está confrontando para resolver. Ele é um pastor, ele crê totalmente na Bíblia como palavra de Deus. Qual o seu problema? O problema é que a gente não fala como homem, a gente não fala de maneira assertiva. Aí quando ouve alguém falando de maneira assertiva, polêmico, não. Lá na rádio, graças a Deus, cara. Velho, como eu fui bem recebido, o povo me amava, as mulheres tirando foto, os apresentadores dizendo, você é uma referência para nós. Eu falei, ufa, que às vezes é tanta treta, né? Aí você fala, não, estão levando para entrevista para me colocar numa casinha. Não, foi para honrar mesmo. E lá o apresentador me defendeu dizendo, não, existe a pessoa polêmica e o assunto polêmico. Pastor Anderson não é uma pessoa polêmica. A pessoa polêmica é o dono de uma página de fuxico gospel. Que começa um problema sem a finalidade de amadurecer o povo de Deus. O assunto polêmico é o assunto que ainda nós não tratamos. Eu e minha esposa estamos começando uma escola de sexualidade para casais cristãos. Olha o chororô que está aí, para quem me segue. Um chororô da bexiga já. Não, ele botou um vibrador na mesa. Olha só, a esposa do meu pastor, há 20 anos, me falou assim, fale com o povo de Deus como se estivesse falando com criança. Se você me segue, você sabe, as perguntas das caixinhas são as mais infantis, mas é o padrão da falta de ensino, cara. Pode, não pode, isso e aquilo. Aí eu montei uma mesa, ousei entrar num sex shop mesmo, com a vergonha da bexiga, fui comprando tudo de perverso que tinha, montei uma mesa na aula para dizer bem assim, não pode nada, quase nada, porque tudo que você precisa está no seu corpo. Tudo que a sua esposa precisa está no corpo dela. Se você pega um pênis para introduzir sua esposa, você falhou, velho. Se você pega uma fantasia de enfermeira para botar na sua esposa, cuidado. Pecado não é, porque não está escrito na Bíblia que a sua esposa não use uma fantasia. Ok? Mas, pode se tornar um grande problema, e já é um problema na base. Você está idealizando a esposa que você não tem. Você está imaginando a mulher que ela não é. Então, toda vez que vocês forem a um hospital, sua esposa já tem que fechar a cara porque supostamente você tem tesão em enfermeira. Olha o problema. Mas, vamos lá, se a sua esposa quer que você vista uma fantasia de policial, problemaço. Pode ser interessante na hora, problemaço. Porque a imaginação está, o corpo está com o cônjuge, mas a mente está na ideação de outra pessoa. Olha, meu Deus, Eu falei bem assim, vocês já foram... Olha como que é o evangélico. Vocês já foram no futuro, porque a escola só vai ser lançada dia 30 de maio. Vocês já foram lá, de maneira onipresente, onisciente, assistir e voltaram? Meu Deus, que vício grotesco do evangélico ser infantil.
Ah, não, mas tem uns trem lá na mesa. Custa. Você está falando com libertino? Você está falando com um cara de ideologia? Assim, ó, quando a minha vida, o meu ministério deu motivo de escândalo para a igreja? Você é louco, é? Chegar a uma conclusão estúpida dessa? Não pode supor que a mesa está lá para um pai falar para meninos o básico. Ei, essa algema não pode, porque isso pode acabar em masoquismo, sadomasoquismo, em uma treta da bexiga. O pênis não pode, não precisa nem eu explicar por quê. Até o tal do plug anal eu peguei, dizendo bem assim, sério? Para dizer que não pode nada. Um gel que facilite a penetração. Tem um gel beijável para uma massagem. Para quem tem ejaculação precoce aqui. Começa com penetração não, varão, porque 2 minutos já foi. Tá igual o American Pie. Vai com calma, varão. Começa com a massagem, começa beijando a esposa. Por que pressa? Não está namorando mais, porque quando estava namorando, queria o que não podia e tinha medo que o diácono chegasse junto, entende? Está casado, está fugindo de ninguém, agora você pode, calma. Então, olha só. Vamos começar a falar disso aqui. Cara, um pastor tem que ensinar sobre sexualidade porque você está atrasado. Uma maçonaria, um projeto de masculinidade tem que existir porque você está atrasado. Um Legendários da Vida existe para você subir uma montanha e ser convencido daquilo que você já deveria estar desde o primeiro dia da sua conversão. A esquerda está atacando agora o movimento Legendários, que para mim, até que se prove o contrário, é um movimento sério, evangelístico, de impacto e por aí vai. Mas a mídia está chegando a uma conclusão que você, eu, nós, não queremos chegar. Uai, o cara não é crente há 10 anos? O cara não está casado há 7? Por que ele teve que subir uma montanha para entender que ele tinha que abandonar a amante? Por que ele teve que subir a montanha para entender que tem que parar de assistir pornografia? A mídia. Vamos mais profundo. Ministério de cura, de libertação, nas igrejas. Pastor, não pode não? Assim, ó, gente, é o amparo do amparo, é a comprovação do nosso fracasso. Nós, pastores, temos que criar novos ministérios, novas realidades, para tentar converter você numa área que a cruz já deveria ter te convertido. Olha que loucura! João 8,32 está escrito assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 34 do mesmo capítulo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, as nossas igrejas têm que ter um departamento de libertação. Buguei agora. Por que tem que existir? Porque você está atrasado. Por que tem que existir? Porque você está fracassando. Por que tem que existir? Porque você ainda não quer ser quem você foi criado para ser. Por que você tem que subir a montanha? Porque você blasfema o nome do Deus que você deveria já estar glorificando. Sabe quem deveria subir a montanha? Quem não conhece a Cristo. Uma maçonaria diferente do Legendários. O Legendários é evangelístico, a gente é mais de alinhamento moral, doutrinário. Mas, cara, era assim, ó. Nós deveríamos ter projetos para a gente se divertir. Para entretenimento. Por exemplo, entrei no motoclube. Não estou indo lá para doutrinar. Ser feliz, dar um rolê, descansar. Entende? Se o povo de Deus fosse quem deveria ser, tudo que a gente criaria é para celebrar, se divertir, ter comunhão. Não, agora nós temos que criar para convencer do que deveriam já estar convencidos. O Legendário era para incrédulo, pô. E está funcionando para os caras que nunca conheceram a Cristo, estão conhecendo Cristo lá subindo a montanha. Não é para tu não, velho. Tu já tem 15 anos, velho, de evangélico, velho. 5, 10, que vergonha, velho!
Os pastores estão ensinando sobre sexo? Não. Não, porque Cantares é Jesus e a igreja. Aleluia. Sexo é do capeta. Deus criou tudo, só não criou o sexo. Olha que neurose evangélica. Voltando ao pastor de Curitiba, que eu não concluí, né? Meu TDAH vai... Cara, firmeza. O cara cancelou uma agenda comigo. Teríamos um evento de homens na paróquia do irmão. Ai, me ligaram. O pastor me ligou dizendo que palavras machucam, que você pegou pesado e ele é meu amigo e eu vou ter que cancelar a agenda. Eu falei, velho, eu não gosto de homossexualidade gospel, velho. Até porque, pra mim, pra ser gay, tem que ser muito homem. Sou gay. Tem que ser macho pra se assumir. Agora, o pior tipo de gay é aquele que não se assume gay e ainda se diz pastor. Beleza, ok? E eu fui pra outra paróquia de um pastor amigo meu e tal. Mas vamos lá. Aí, no lugar da conferência de homens, porque ele está machucadinho com outro, fizeram uma conferência para os homens. Ó os vídeos. Velho, que ridículo, mano. Aí assim, ó, o pau torando, o louvor, aleluia, os caras... Ai, Jesus, meu amor, meu amado. Velho, que viadagem gospel da desgraça, velho. As mulheres casadas esperando um macho em casa e ele... Ai, ui, ai, aí cai. Ai, Jesus. E as meninas solteiras dizendo, velho, cadê os varões, velho? E o pastor acha que está fazendo um bom papel. Ei, velho, a Bíblia falar que Jesus é o noivo não significa que você é a namoradinha de Jesus, não, cara. Ser noivo é metáfora coletiva. O povo é uma noiva prometida em aliança, simbolicamente. Cantares é sobre, ó. Deus me livre e guarde que Cantares fosse Cristo e a igreja. O umbigo da minha amada é como taça de vinho que nunca falta vinho. Os seios de minha amada é como cachos de uva. Teu hálito é cheiroso como a da maçã. Aí a amada responde, sim, é como o vinho que escorre pelos lábios do meu amado. Tá falando de quê, varão? Você chupando a varoa, varão. Putz, cara, tem que falar isso. Tem que falar o óbvio, cara. E os coitados do irmão lá na minha caixinha. É porque meu pastor falou que não pode fazer oral na esposa porque a boca é para louvar o Senhor. A mesma que tu fuxica, toma coca e come McDonald's. Então vê, concorda comigo, eu sei que você concorda. Você fica chateado, como eu já fiquei um dia, cara, mas a igreja evangélica não tem a oferecer um padrão masculino para o país. Os caras, a maioria são afeminados. Eu não estou falando de homossexualidade. Emasculado, impotente, velho. Aí, por exemplo, tá? Não se ofenda, mas só reflita. Eu conheço igrejas que os discípulos chamam o pastor de pai. É um problema para mim? Não. O catecismo de Westminster, catecismo presbiteriano, século XVII, em uma das perguntas, pergunta o que é um pai? E a resposta é aquele que é colocado em posição de superioridade social ou espiritual. Então a paternidade de fé, ela existe. O que não existe? Quando eu escuto um cara chamar pastor de pai, eu olho para a potência dele. Aí eu falo, é um cara potente, então esse pastor é um pai mesmo. Porque, por exemplo, se o cara pegou você na lama, igual o Davi pegou os caras na caverna de Adulão, o que é aquilo? Paternidade. Você vai agradecer. Disse, velho, era um lixo. E o cara reciclou.
Então a gratidão é essa. Outra coisa é o cara te chamar pastor de pai e você olha para a potência dele e ele está castrado. O pastor entendeu que paternidade é arrancar as bolas dos irmãos. Tem igreja que, ao invés de um ofertório na entrada, tem um caixote onde o pastor, os homens vão entrando, tira a calça. Tira, arranca os culhões do cara e bota dentro da caixa, pode entrar para a igreja. A maioria, hoje, dos evangélicos, os homens são castrados, eunucos. Quando você é eunuco, você é impedido de fecundar. Por que não está fecundando? Arrancaram tuas bolas, pô. Testosterona, o esperma, tudo é produzido no testículo. Então, um pastor pai é um pastor que emancipa. É um ensino que empodera e envia. Agora, se o teu pastor te castra para ele, está aqui o segredo do fracasso de todos os evangélicos. A maioria dos pastores, ao serem donos de um CNPJ, de uma empresa religiosa familiar, castra os homens, porque homens têm postura, homens fazem pergunta. E a maioria dos pastores não quer responder. Por exemplo, pastor, a igreja pode ter clareza financeira do destino das nossas contribuições? Que pastor, que falso pastor quer ouvir um negócio desse? Então, um verdadeiro. Não, ok. Ô, irmão, o tesoureiro, tal, o irmão quer ter acesso, tal, não sei o quê. Tudo bem. Hoje, a teologia evangélica é uma teologia infantilizante. Aí não é de admirar que essa é a postura pública dos homens evangélicos. Fracos, impotentes a partir do próprio lar. O segredo de entender que você é um verdadeiro cristão é olhar o nível de felicidade e satisfação da sua esposa. Se a sua esposa é um problema para nós, já ficou claro que você é um péssimo marido. Se a sua esposa é feminista, você já decretou para nós a sua derrota. Você não é um homem redentivo. Ao ponto que a sua esposa tem que requerer salvação em ideologias, porque não encontra salvação no seu homem. Aí, óbvio que você vai virar um red pill evangélico. Porque o que é um red pill, na verdade? Um homem que, por causa de decepções, não quer mais assumir responsabilidades. E viver é coisa difícil. Casar é coisa difícil. Ter filho é coisa difícil. A gente não está numa aventura, a gente está num propósito. A gente não casa para se divertir. A gente não casa para ser feliz. A gente casa por entender que a Bíblia revelou o casamento como o padrão mais adequado de apresentar Deus, a Trindade e a igreja ao mundo. Aí voltando, depois da pegadinha, querendo colocar Jesus à prova. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Olha como precisa ser diametral. Eles não concebem a ideia da mulher fazer o mesmo. Para que o reino ou a fala de Jesus seja íntegra, o que se fala para o homem tem que se falar para a mulher. Se você, homem, acha que pode dar a carta de divórcio, a mulher também pode. Mas os caras perguntam só sobre eles. Eu posso, por qualquer motivo, dar carta de divórcio à minha mulher? É igual assim, ó. Ah, você tá vendo? Você trouxe seu amigo hoje, né?
Vamos lá ver, pra você ver que esse pastorzão aí é paia. O bicho fala umas besteiras e tal. Você tá vendo aí? Esse tipo de irmão é aquele cara que peca e quer perdão. A esposa pegou ele no flagra assistindo pornô. Que situação, hein, varão? Ou você traiu sua esposa. Aí, óbvio. Quantos irmãos fugiram de mim para ir para o Legendários? Porque com a gente é mais difícil. Legendários te dá, depois que você desce a montanha, os 3 dias, um colete laranja e um número. O Maçonaria te dá um colete preto depois de 1 ano. Mas o cara não quer Jesus, o cara quer um número e um colete. E para pegar depois de 1 ano, vai ser amassado. Então ele quer ser um homem piedoso? Não. Quer ser um marido melhor? Não. Quer ser um homem bíblico? Não. Ele só quer ser um idiota com colete. Seja preto ou laranja. Esse mesmo cara que diz que pastor Anderson, maçonaria pega pesado, porque ele está no pornô. Qual é a minha fala sobre o pornô? Pornografia é adultério. A sua esposa possui legitimidade bíblica para pedir divórcio. Pastor! Irmão, às vezes a Bíblia não tem o local, o verso local, mas ela tem a realidade global. Por exemplo, que versículo na Bíblia está escrito que pedofilia é pecado? Nenhum. Mas você sabe que é, né? E crime, né? Ou seja, às vezes a Bíblia não tem um local, mas tem um global. Jesus, no Evangelho de Mateus, diz assim, ó, aquele que olhar para uma mulher com desejo impróprio no seu coração já cometeu adultério. O que a lei diz? Padrão moral, né? Não adulterarás. Jesus diz, porém eu vos digo, padrão ético. Moral é o valor social, ética é o valor pessoal. Eu te digo, se tu olhar para uma mulher com desejo impróprio, você já cometeu adultério. O que Jesus diria nessa lógica sobre a pornografia? Porque uma coisa é pornificar, é cair no pornô. Outra coisa é pornificar. Entenda, são 2 coisas diferentes. Você teve uma fraqueza, ficou um período na pornografia. Mas quando vem um confronto, vem a palavra, vem a clareza, vem a esposa como ajudadora, você quebranta. Você se quebra. Você diz, eu preciso de ajuda, eu errei, eu estou errado. Eu aceito ajuda, eu aceito um terapeuta, eu aceito o pastor, eu aceito o gabinete. Você não cria conjecturas, você não culpa a esposa de volta dizendo, eu só acessei isso porque você não transa desse jeito, porque você não faz o sexo anal, porque você isso, porque... Não. Você é um canalha se você fizer isso. O pecado é seu. Você está adulterando. Porque o que é adulterar? Não é só colocar o seu pênis numa outra vagina, é subverter a natureza de algo. A pornografia é a subversão do sexo que Deus criou. E o que é isso? Adulterar é você tirar o rótulo da Coca e colocar na Fanta. O que é isso? Adultério. Você adulterou a essência de algo ou a aparência de algo. Pornografia é adultério. E sabe por que você ainda não se libertou? Porque você não quer chamar pelo nome. Você quer dizer que é uma falha, você quer dizer que é um vício, mas você não quer chamar de pecado. Você não quer chamar de adultério. Porque se você entrega para o pornô, você não entrega para a esposa. Vai lá na minha caixinha hoje, quantas esposas? Tem esposas lá dizendo assim, eu estou há 14 meses. Tem esposas lá hoje dizendo há 12 meses. Tem esposas lá hoje dizendo há 4 meses. Nós não temos intimidade. Uma irmã hoje falou bem assim, eu me masturbo do lado dele na cama para ver se isso vai atiçar ele. Não atiça, ele fica lá parado no celular e eu me masturbo e tenho prazer sozinha me masturbando ao lado dele. Por quê? Isso. Entregou tudo para o pornô. Não tem mais nada para dar para a esposa. O que é isso? Traição. O que é isso? Adultério. Chame pelo nome e você vai receber força para ser redimido. Agora fique floreando o pavão e você vai ficar aí estacionado. Você está vendo como o pastor Anderson pega pesado? Nada a ver. É a placa do outdoor do inferno, cara. É o tal do nada a ver.
Quem chegar lá nem vai conseguir falar para nós se era verdade, entendeu? 2 placas no inferno vai ter bem na entrada. Seja feliz, assinatura Satanás, e do outro nada a ver. Pastor, até o ser feliz, Jesus não quer que você seja feliz, não. Jesus quer que você obedeça. Felicidade só depois da crucificação. Só tem glória, trono e recompensa depois das cicatrizes. Pastor, pega pesado. Vou te provar que eu não pego pesado. Se fosse você que estivesse pegando sua esposa em flagrante assistindo pornô com um negão com a jamanta pelo joelho. Você acordou pianinho 2 da manhã. Cadê ela? Aí você, ó. Chegou lá na sala, ela, ó. Ai, um negão com a jamanta, ó. E aí? Tu estaria falando de perdão agora comigo? A adúltera é ela. Ela transou com o irmão da igreja. Ela transou com o teu amigo. Tu pegou ela em flagrante. Tem rastreador no teu celular, tu rastreou ela no motel com outro cara. Eu seria radical, varão? Você tá vendo como você é menino, velho? Perdão para você, pastor, é radical. Perdão para ela, o quê? Minha mãe tá me chamando. Você desconversa. Se você falar de perdão para perdoar a esposa adúltera, eu estou diante de um cristão. Agora sim, eu falo, esse cara é crente. É nós. Agora, se você só quer perdão e não concede perdão, você não é cristão, não. Você só é um idiotinha esperto pra caramba. Pensa aí. Tua esposa te traiu, tu perdoaria? Você está vendo? Como é simples de entender que 74 milhões de evangélicos não transformam o país? É isso aqui, ó. Coisas como essa. Nos bastidores da nossa vida, queremos tudo. Para nós, perdão. Para os inimigos, sentença. Eu sou adúltero, me perdoem. A esposa é adúltero. Divórcio. Minha mãe bem que disse. Aí vira o red pipiu evangélico. Na verdade, um red piu evangélico gosta de pau. Pastor, agora você pegou pesado. Peguei não. Vamos às estatísticas? Brasil está entre os 10 países que mais consomem pornografia no mundo. Entre os consumidores de pornografia no Brasil, 31% são mulheres, 69% são homens. Mais de 65% do conteúdo pornográfico assistido no Brasil, no qual 69% dos consumidores são homens, é conteúdo trans e travesti. O país que mais mata homossexuais, travestis e transexuais. Então, se você está viciado em pornografia, você gosta do que sua esposa gosta. Porque o pastor Jack, um amigo meu de Porto Alegre, diz: tu estás tão gay que tu não consegue perceber que tu gosta de mandioca. Por quê? Tu tá com a tua mandioca aqui, ó, com a mão de Playmobil. Ó. Então tu gosta de pegar numa mandioca. Tu não gosta de vagina. Tu gosta de mandioca, velho. Por isso que tu só vive agarrado na tua. Aí onde isso vai acabar? No consumo pornô travesti, velho. Porque o cara começa a subverter o caráter dele.
E Jesus é maravilhoso, velho. Quando ele é colocado à prova, quando os caras perguntam, por qualquer motivo eu devo divorciar, sabe para onde Jesus leva os caras? Não foi assim desde o princípio. O homem da cruz sabe muito bem do que Jesus estava falando. Quando Deus disse, se tu comeres dessa árvore, certamente morrerás, a palavra que Deus usou era desconhecida de Adão. Ei, Adão, tu vai entrar em um mundo que tu não conhece. Um mundo aterrorizante, um mundo horrível. Vai se colocar diante de ti. Morte não era uma palavra que Adão estava habituado. Porque o ambiente, a realidade que o circundava, perfeito. Jesus, quando responde seus inquiridores ali, está querendo trazer o homem da cruz para aquele lugar. Eu posso. Se minha esposa fizer isso, eu posso fazer aquilo. Tudo isso é conjectura consequente do pecado original. Todas as disfunções, taras, distorções, vícios, desvios, pecados, perversidades, todas essas coisas procedem da quebra do vínculo da criatura com o Criador. Ei, você só está me perguntando se você pode dar por qualquer motivo divórcio à sua esposa, porque você não pensa de maneira original. Você não entende que o seu novo nascimento te dá a capacidade de pensar de maneira original. E o que é pensar de maneira original? Eu estou no século 21, mas eu coloco a minha mente para raciocinar em Gênesis 1, onde Deus diz, tudo o que eu fiz é muito bom. Aí eu passo a entender quem eu sou, quem você é, quem nós somos, quem é a igreja, o que é o mundo, o que é o propósito, o que é o matrimônio, o que é o prazer. Eu olho para minha esposa com uma responsabilidade essencial, fundamental. Eu olho para ela e aceito que no princípio Deus deu ao homem um orgasmo mono, mas ele deu à mulher um orgasmo múltiplo. E é meu dever reconhecer que foi o Criador que fez assim, entender, conhecer 18 vezes mais o corpo da minha esposa depois de 18 anos de casamento. Entender que na aliança a nossa sexualidade não é só a penetração, mas a celebração. Eu preciso entender o corpo dela de tal maneira, de maneira tão respeitosa, profunda, significativa, espiritual, e descobrir os mecanismos que a conduzem à possibilidade de um orgasmo múltiplo. É o meu dever, e se ela tiver, é um ato de louvor a Deus. E eu posso me sentir como um homem e marido com dever cumprido. Quando eu entendo que minha esposa, cansada num dia exaustivo, quer trabalhe em casa, quer trabalhe fora, e o Criador nos deu como coroa de celebração matrimonial, depois das 22 horas, tudo no lugar, cachorro no canil, ração, água colocada, meninos na cama, uma Netflix, uma pipoca, as carícias começam ali, e depois a gente vai para o leito matrimonial e eu consigo conceder orgasmo à minha esposa. E naquele cansaço, quando eu levanto para pegar a minha água na geladeira, que eu volto, ela já está roncando. Eu posso parar, contemplar aquela cena e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou conseguindo ser um bom marido. Quando você não é, você faz esse tipo de pergunta. Se você é o marido protótipo de Jesus, onde que cabe essa pergunta? Não cabe.
Não cabe. Só está fazendo essa pergunta quem não tem um casamento pleno. Só está fazendo essa pergunta quem não é um marido pleno. Só está fazendo essa pergunta quem não quer doar. Só está fazendo essa pergunta quem só quer receber. No princípio, não era assim. Cara, isso já me humilha. Entendi, Jesus. Na hora a bomba desarma, entende? Ó, Jesus, a Keila, tal. Aí Jesus, Anderson, no princípio não era assim. Parece o dedão no disjuntor, plof, desmontou o argumento do tatuado. Se eu sou um homem da cruz, aí eu me humilho e volto a minha mentalidade para o padrão original. Mais ou menos aquilo que Paulo disse aos Coríntios. Não temos a mentalidade que procede do mundo, temos a mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? Um pensamento fundamental desde o princípio criativo e perfeito de Deus, revelado em Gênesis 1. Para onde Jesus queria levar esses homens de Mateus 18, Mateus 19? Para Gênesis 1, 26, onde Deus disse, então façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você é possuidor da imagem e semelhança de Deus, você não está querendo achar base bíblica para um divórcio. Você está querendo achar uma base bíblica para a excelência. Vamos voltar? Maçonaria, legendários, ministério de cura, libertação. Se tu ficou chateado, eu vou botar uma cereja do bolo. Para provar que essas coisas só existem porque a gente é negligente. Palavra de dízimo e oferta. É a prova do nosso fracasso. Preguei no Legendários, no Nordeste. Vou ser legendário o mês que vem. Não tem a ver com legendário, gente. Não tem a ver com maçonaria. Não tem a ver com o Ministério de Cura e Libertação. Tudo isso tem gente séria. Tudo isso é funcional. Eu estou falando de ti, velho. Estou dizendo para você que você pode, hoje, ainda ser um cara inútil. Eu não estou falando contra esses ministérios, eu não estou falando contra a necessidade desses ministérios. Eles são necessários porque o povo de Deus é infantil. Porque não quer o confronto, não quer o arrependimento. Não é sobre isso, é sobre você. E agora eu provo que é sobre você. A sua igreja local precisa interromper um culto para ter uma palavra de dízimo e oferta. Essa é a prova que somos homens fracassados. Não foi no Legendários no Nordeste que eu falei isso, mas foi aqui em São Paulo. Lotou, era uma terça, 700 homens, o pastor me pediu a segunda, lotou mais 700 homens. No primeiro dia eu perguntei, por que tu está subindo a montanha? E como tu desceu? Quanto foi para subir? 1.490, 1.500. Tu é dizimista da tua igreja? Vamos começar por aqui. E graças a Deus o pastor não me despregou depois, porque é isso mesmo. Entende? O cara dá 1.500 para subir uma montanha, mas ele não dá o 1.500 para cooperar com a igreja que o salvou, o santifica e cuida da família dele. Ele diz que não dizima porque não confia. É outro fracasso, porque não é nem homem para escolher a igreja que congrega. Se tu congrega no lugar no qual tu não confia, o ruim não é o lugar, não. O ruim é você, velho. Comer de um lugar que tu não paga comida. Sentou numa cadeira que um homem comprou para você. Seu filho lancha no infantil, faz a tarefa no infantil que um homem pagou no seu lugar. Tu bebeu água que um homem pagou. Tu deu descarga na água que um homem vai pagar. É muito fracasso, velho. Aí eu perguntei, pagou 1.500 para subir, além da camisa que tem... Assim, ó, você gastou uns 3 pau e pouco para se tornar um legendário. Você daria esse dinheiro para a sua igreja? Você honraria o seu pastor com esse dinheiro? Você daria para o pobre? Você daria para o órfão? Você daria para a viúva? É fato que não, porque evangélico é superficial. Ele gosta de status.
ele paga 1.000 conto numa palestra coach. Ele paga 10.000 para um coach destravar ele. Mas ele não dizima. Velho, a gente para o culto, velho. Olha o nível assim, ó. A gente está aqui louvando o Eterno, como igreja, estando aqui para reconhecer a grandeza dele e a nossa dependência dessa grandeza. Nos submetermos a ele, entende? O tempo deveria ser do louvor para depois da palavra e a gente sair impactado, alimentado para uma vida triunfante, na qual nós revelaríamos a glória do Senhor. Num culto que é para ele, a gente tem que parar o culto e, dependendo da igreja, 10 minutos, 20, 30 minutos para a palavra de dízimo e oferta. Pastor Anderson, por que a gente é fracassado? Porque a palavra de dízimo e oferta está dizendo, em palavras não ditas, que o homem evangélico só vai cooperar com a casa espiritual que transforma ele se ele gostar daquela palavra. Porque se ele já tivesse convencido da responsabilidade dele, de cuidar da casa espiritual dele, não precisava de uma palavra. Ele já estava convencido. Ele já tinha colocado o envelope no gasofilácio na hora que ele chegou. Ou dado para o guri dele, para gerar cultura no guri. Ei, é um momento santo, vá ali, oferte ao nome do Senhor. Não, mas a gente precisa de uma oferta para convencer o evangélico inútil de um assunto que ele deveria já estar convencido. Por que você deveria já estar convencido? Porque da tua casa tu cuida. E nós, pastores, não precisamos te lembrar disso. Tu paga teu aluguel ou tu paga a prestação da tua casa. Tu paga a prestação da tua moto e do teu carro. Tu abastece, tu faz compra. Tu paga a escola do teu filho. Tu compra roupa. Eu preciso te lembrar que tu cuida de ti, de quem tu ama. Eu preciso te lembrar que tu cuida da tua casa? Não. E por que eu tenho que te lembrar que tu tem que cuidar da casa do teu Deus? Por que eu tenho que te lembrar que tu tem que cuidar da família do teu Deus? Por que eu tenho que te lembrar que tu tem que comprar fermento e massa para o padeiro, que é o pastor, o diácono, o presbítero, o obreiro, continuar fazendo pão da vida para libertar pessoas como você foi liberto naquela congregação? Então, tá vendo que é mais fácil ser um cara disfarçado num colete preto ou laranja do que ser um cristão de fato? Porque para mim, então por que você vai ser legendário? Porque é reino, velho. Vamos embora. Mas a montanha não vai me salvar, não. Já estou salvo há 23 anos. A montanha não vai me santificar, não, porque eu estou lutando por santidade há 23 anos. A montanha vai fazer o quê? Falar especificamente numa área que ainda eu estou surdo. Conhecer mais irmãos, celebrar o reino. Chamar outros caras que não conhecem a Cristo para subir junto comigo. Mas não é sobre mim, não. Um homem de Deus, para começar, ele não é singular. Nada é sobre ele, é plural, sobre nós. Então, tudo que nós fazemos é visando o bem comum. Então, eu estou visando o reino. Estão blasfemando? Não. Estou negando a Bíblia? Não. É irmão, vamos embora. É nós. Por quê? Quem nasceu de novo quer irmão. Aí um cara lá, né, quando um pastor me levou para pregar no Legendário São Paulo. Olha como o cara velho, cara evangélico é idiota demais. Né? Aí teve cara do maçonaria, diretor. Não, eu vou sair. Saiu, velho, porque eu fui pregar no Legendário. Não, a gente é uma seita, uma gangue, maçonaria é nós. Falei, velho, vocês não entenderam nada. É a mesma coisa uns caras do maçonaria, tudo feliz quando o primeiro pastor foi preso por abuso sexual. Já ajudamos a prender uns 12. Quando o primeiro foi preso, os caras, e aí, pastor, feliz. Eu falei, velho, você não entendeu nada não, velho. Feliz pelo quê? Não, o cara foi preso. Não, velho. Justiça não é vingança, velho. Não tem a ver sobre o cara, sobre a vítima. Tá feliz pelo quê, velho? Jesus amou esse cara amou Jesus. Tu tá feliz porque um cara que amou Jesus tá com algema, deveria estar chorando, cara. Olha o nível, quinta série dos caras. Não, eu vou sair porque vai
pro Legendário. E os caras do Legendários, alguns no mesmo mimimi. Esse pastor aí entre nós, tem que botar ele para subir a montanha para virar homem. Aí eu respondi, rapaz, eu já sou homem há 23 anos. Se eu depender de uma montanha para ser homem. Olha o nível dos caras, velho. Entendeu? Putz, velho. Por exemplo, esqueci desse detalhe. Pode ser importante para o meu guri. Batizou em dezembro. Nós pais temos a preocupação de ver o menino aleluiado. Eu não vi ainda meu menino aleluiado. E a montanha pode ser boa para ele, humilhar ele aos 17 para os 18. Entende? Aí eu liguei para o pastor, pastorzão, tal, deixa eu subir do lado dele. Aí o pastor, não. Pelas experiências que a gente já teve, tu vai num grupo e ele vai no outro. Porque a presença do pai minimiza o sofrimento do filho. Deixa ele com a gente e o guri vai sofrer. Mas os caras botam toda o tesão no instrumento, velho. É um instrumento, velho. Seu tesão e sua dedicação tem que estar na cruz de Cristo, velho. No princípio. Guarda isso, velho. Isso resolveria quase todos os teus problemas. Isso resolve o meu casamento há 18 anos, velho. Toda vez que eu... que megera é a minha esposa. Eu lembro do princípio. Quando eu lembro do princípio, eu lembro do quê? Pecado original. Ela não é quem deveria ser, eu também não. E se o pecado que ela está cometendo agora contra mim começar no pecado que eu estou cometendo contra ela sem perceber? E na maioria das vezes é isso. A minha esposa reage a um pecado de omissão. Porque o evangélico, ele foca no pecado da ação, mas às vezes ele não foca no pecado da omissão. Às vezes ela está estressada, me tratou mal, mas é o cansaço de eu não cooperar com ela no cuidado das crianças, por exemplo. Então, olha que glorioso Jesus falou em Mateus 18, Mateus 19. No princípio. Aí, nesse princípio, você vai entender criação original e pecado original. O plano perfeito, mas que foi distorcido por causa do pecado de Adão e Eva. Quando você pega essas duas realidades e aplica ao seu proceder, aplica ao seu matrimônio, tudo muda, velho. Tudo muda. E Deus colocou o homem num sono profundo. É isso que resolve as crises de casamento, velho. Uma boa dormida. A gente quer divórcio hoje às 22, mas quando você entende no princípio, você fala, deixa eu dar uma cochilada igual Adão deu, porque quando ele acordar do sono profundo que Deus colocou ele acorda apaixonado. Fala, aleluia, eu não quero mais divórcio. Verdadeiramente, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uma boa dormida resolve muitos problemas conjugais. Não responda na hora, não faça na hora, vá dormir, varão. O Senhor cuida dos seus enquanto ele dorme. Há um propósito para você cumprir, há um reino para você testemunhar, revelar. Se você cair na ilusão que ao separar da sua mulher vai ficar tudo bem, eu te dou uma boa nova. Vai casar com outra pecadora e os problemas serão os mesmos. Só muda de CEP. Então, nem que você decida assim, durmo no sofá, mas não saio dessa casa. Uma hora Deus resolve, uma hora a gente se encontra novamente. E de fato é. Crises existem. Problemas vão sempre existir. O que não pode deixar de existir? A estrutura do propósito. O raciocínio do propósito, da vontade de Deus. O que é um casamento? Um matrimônio? O que é um matrimônio? Uma aliança? O que é uma aliança? A representação da comunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Homem, mulher, filhos. Por que o diabo odeia a família? Porque a família é uma representação da Trindade. E porque uma das poucas coisas que deixou Jesus nervoso foi o divórcio.
Porque o divórcio é a morte de um propósito. O propósito é a morte de uma micro-civilização. O modelo do Éden não é um templo. O modelo do Éden é um matrimônio. A cidade vai ser formada não a partir de que igreja existe nela, mas a partir de que casal existe nela. Se você concordar comigo, Deus inaugura a existência humana em Gênesis com um matrimônio. Deus inaugura o Novo Testamento com uma promessa de matrimônio, José e Maria. E Deus vai encerrar todas as coisas, Apocalipse capítulo 19, com o matrimônio de Cristo e seu povo. E para que exista um matrimônio, os homens precisam ser homens. Então, pare de disfarces, cara. Pare de usar máscaras. Pare de dar desculpas. Venha para a arena da vida, cara. Olha os imperativos que Jesus colocou aqui para a gente começar a encerrar. São imperativos. Porque talvez aqui quem é casado, levanta a mão. A maioria, não tem nem o que falar. 95% dos que estão aqui. Seu casamento não é pleno porque você vive em desobediência. Deus mandou você deixar o pai e a mãe. E você não deixou. Principalmente a mãe. Como você desobedece o manual do fabricante e quer que a promessa do fabricante se cumpra na sua vida? Você compra uma TV, a TV vem com o manual. Aí você diz, não quero manual, vai funcionar do meu jeito. Entende? Você compra um carro a diesel e você pega o manual e diz, eles não sabem o que dizem, vou botar gasolina. Aí Deus diz assim, ó, é assim. Aí você fala, vou fazer assado. A Bíblia diz em Gênesis 2, a Bíblia diz em Efésios 5, a Bíblia diz em Mateus 19, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. É a unidade mais perfeita, é a unidade mais completa da existência humana. Não é com os pais, não é com os filhos, é com o cônjuge. No seu caso, é com a esposa, a unidade completa. Por que o seu casamento não é bom? Porque a unidade não é completa. Tem um plano B. O corpo é da esposa, o sexo é dela, o coração é da mãe. Como vai ser pleno, cara? Como vai ser pleno uma verdade pela metade? Como vai ser pleno uma realidade incompleta? É imperativo, cara. Voltando aqui a Mateus, o Senhor diz assim, ó, a segunda coisa que Jesus coloca, a primeira é, no princípio não era assim, a segunda é, Moisés só disse isso por causa da dureza do coração. Ei, varão, dureza do coração, você nasceu de novo, você é um discípulo de Jesus, velho. Você só é leão quando necessário for, mas você é um cordeiro, cara, você é manso, humilde, quebrantado, cara. É a dificuldade que eu vejo do povo me entender. Eles ouvem isso que eu estou dizendo a você aqui há 1h30 e dizem, está vendo como ele é nervoso? Está vendo como ele é agressivo? Cara, e poucas pessoas conseguem entender que isso aqui é amor, velho. É o verso de Provérbios se cumprindo, leais as feridas feitas por aquele que ama. Porém, o inimigo multiplica beijos. Então, quem te fere por amor demonstra lealdade. Mas nem sempre quem te beija quer o teu bem. Há uma frase aí viral, né? Eu prefiro Pedro, que parece ser agressivo e fala gritando, do que Judas, que trai beijando. Então eu prefiro um Silas Malafaia da vida, do que um pastor que nunca me confronta, querido, amado, e eu estou indo para o inferno sem ser confrontado. Não sei se você viu a pregação do pastor Silas semana passada. Não terminou nem a ceia e o povo levantando. Um pastor, paz e amor, diz, deixa quieto.
Um pastor bíblico, ei! Sentou o sarrafo, cajado e vara é para isso, cara. É instrumento de ensino e de lapada num povo crente folgado. Ei, se fosse carnaval não tava... Velho, desceu a lenha. Desceu a lenha. Ei, a ceia não terminou. Pou, 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 pou. O mundo espera, comida esfria, Deus não. Imagina, o povo vai num culto para celebrar a ceia do Senhor. Não. Passou 20 minutos, estou indo embora. Aí, quando estava no carnaval, dava tudo para o diabo. Quando estava prostituto, embriagado na vida, nas baladas até 5, 6 da manhã, bêbado, cachorro lambendo tua boca. Aí vem para a igreja e quer ser gourmet porque passou alguns minutos da pregação. Então eu prefiro um Malafaia da vida, pastor Joselito igual o meu. Entendeu? Ó, a visão aqui da igreja é terno e gravata. Aí eu ia de calça social, camisa gola polo para dentro, bonitinho, sapato social. No culto ele, irmão, tá fora da visão, irmão. Se for hoje, o pastor sai na capa do Tititi Gospel, cara. Cara, você não quer se submeter à visão da sua igreja local? Saia, velho. Tem comunidade de todos os tipos, cara. Mas a visão, olha o que meu pastor falava, irmão, eu fui chamado antes de você, irmão. Na estrutura que eu tenho, Deus sabe o que eu penso e o que para mim é excelência. Para mim, excelência é você estar de terno e gravata. Se você não quer, se você não aguenta, se você não concorda, a igreja do lado lá você usa camisa gola polo. Aqui é terno e gravata, irmão. E eu dou graças a Deus, velho, porque se fosse um pastor Nutella, eu não estaria nem vivo. Desceu o sarrafo. Me voluntariei para trabalhar na igreja. Pastor, primeira gravidez daquela. Amanhã é pré-natal daquela, não vou vir não, tá? Na escala aí. Aí o pastor chegou assim, ó. No patrão secular, poderia falar esse absurdo aqui que está falando para mim? Lá no emprego secular, poderia dizer, amanhã eu não venho não, que é pré-natal da minha esposa. Não, pastor, não poderia não. Gravidez é doença? Não. Está impedindo sua esposa de andar? Não. Então, olha só, filho, faça o seguinte. Se for assim, não venha mais não. Vá para o pré-natal e não volte mais para trabalhar aqui na igreja. Entendi, pastor. Amém. Imagina hoje. Hoje tem livro. Eu estou para gravar uma live. A igreja abusiva. Culto de homem. Meu ovo. Eu fui abusado pela igreja. Meus ovos, cara. Igreja abusiva, pastor abusivo. O teu Cristo é um Cristo esmagado e humilhado. Os teus 13 apóstolos, todos barbarizados, mortos, crucificados, cerrados ao meio. Ai, a igreja me... Em que mesa, varão, tu vai sentar quando chegar lá no céu? Fala para mim. Tu não sabe a cara de ninguém, aí tu emocionado vai sentar aqui. Oh, glória a Deus, né? Estamos no céu. Aí o varão do lado diz, e aí, quem é tu? Ah, eu, assim, graças a Deus pela graça de Deus, mas eu era desigrejado lá de Brasília. Aí, Jesus me salvou, estou aí. E por que você era desigrejado? Não congregou, não? Não, a igreja me feriu muito e tal, não sei o quê. E você, quem é? Eu sou o apóstolo Paulo, que arrancaram a cabeça. Aí você, acho que alguém está me chamando ali. Uma coisa é o falso profeta. Ele existe. Tomador de grana, estelionatário, abusador. Esses têm. Agora, pastor, velho, com um cajado firme. Ô, varão, por favor. Conversa de ser abusado é para meninas, crianças. Homem é beriano, tá com a Bíblia. Se o pastor desalinhar, é seu dever levantar, sair, pegar sua varoa, seus filhos, ó.
Esse pastor está fora da Bíblia, está perto da minha casa, mas está longe da Bíblia. Vamos embora. Agora, o pastor Paulo Júnior aí, cancelado. Aí vem um emasculadinho, 13 anos. Eu fui obreiro 13 anos e eu fui abusado. Velho, eu queria poder bater nos irmãos e não ser pecado. 13 anos congregando com um pastor sério daquele. Cara, parece com o meu pastor, velho. Você é louco. Num tempo de crise desse, você reclamar que o seu pastor é o Paulo Júnior, mano. Desiste, varão. Você é louco, velho. Eu prefiro ser oprimido por um pastor como esse, velho, do que ser amaciado por um pastor velho frouxo, só. Você é louco, velho. Ô, varão. 13 anos para agora você chegar publicamente numa época de cancelamento, de futriqui gospel aí, velho, e entregar seu pastor aos crocodilos, velho. Você é louco, mano. Meu pastor já me decepcionou muito, velho. Você não sabe nem o nome dele, mano. Tô indo domingo lá, vou no culto lá. Saudade. Cara, velho, me bateu a vida inteira. Acho que ele falhou comigo em várias áreas, velho, mas o cara me formou, velho. Entende? O cara forjou quem eu sou, velho. Aí porque eu discordo de A, de B, eu pego o meu pastor e entrego ele a essa cultura cruel de cancelamento. Meu irmão, se o seu pastor abre a Bíblia no domingo, velho, dá um glória, irmão. Agradece. A gente tá em crise, velho. Se você congrega numa igreja que a Bíblia é a palavra de Deus, agradece, varão. E honra esse homem. Eu tô para gravar isso, para falar isso. Nós estamos pegando a exceção para criar a regra. Os homens de Deus estão vivendo por feridinhas, decepção e não pelo fundamento, velho. O falso pastor, ele existe, mas eu não posso desonrar os verdadeiros porque o falso errou. A teologia da prosperidade nos feriu, é fato, velho. Mas eu não posso agora entrar num egoísmo, numa falta de contribuição financeira com a obra de Deus por causa dos escândalos. Porque a regra não é o escândalo, a regra é a palavra. A regra é o que está escrito, não a minha experiência, não o desvio do outro. Aí você vê que tem conexão, velho, vida congregacional com vida conjugal. O que você não está entregando na igreja é só consequência daquilo que você não entrega para sua esposa. Tem cara agredindo sexualmente a esposa, velho. Obrigando a esposa a ter sexo. Isso é uma violência, irmão. Tem até tipo penal para isso hoje, tá? Cuidado. Cara ferindo o corpo, velho, e a emoção da tua namorada, velho. Você é louco. Aí o que você vai entregar para Jesus? Nada, pô. Tu não é excelente para tua mulher da mocidade, velho. Tu vai ser excelente para Jesus? Porque se você for excelente para ela, um marido obstinado em buscar a excelência, você vai ser um servo de Jesus buscando a excelência. Você não vai ser aquele servo inútil que Jesus condenou. Jesus, fizemos o que o Senhor mandou. Aí Jesus diz, depois que vocês fazem o que for obrigado a fazer, digam para vocês mesmos, não passamos de servos inúteis. Jesus quer ser surpreendido. Jesus quer que um homem cristão seja obstinado a ser excelente. Olha, Jesus, eu fiz o que o Senhor mandou e eu fiz 2 vezes mais isso aqui que o Senhor não pediu porque eu achei que tinha que ser feito. Aí Jesus dá um sorriso. Igual a esposa, pô. Além de ter orgasmo, a esposa ejacula. Tu sabia? Tu sabia que tu, antes de tu penetrar, a esposa pode gozar, ejacular 5, 2, 10, 15 vezes, sem penetração, só com a língua que você está tramando contra o seu pastor?
Porque diferente do orgasmo, que é mais a contração e o êxtase corporal, que pode ser acompanhado de ejaculação ou não, depois que você fez um bom trabalho ali, 40, 50 minutos, meu amigo, quando você penetrar, 2, 3 minutos, ela tem um orgasmo. Mas o cara, hã? Hã? Se ele está assim com a mulher dele, ele está assim na igreja. Hã? O que foi? Eu não estou entendendo o que esse pastor está falando aí. É isso, cara. Não está interpretando a tua vida porque tu não quer interpretar tua vida espiritual, tua vida no reino. Aí nos tornamos essa igreja tímida. Somos uma igreja tímida. Onde uma igreja liderada por homens permitiria que um culto a Jesus fosse interrompido para a gente ovacionar o Bolsonaro? Onde você viu isso? Em um livro dos profetas do Antigo Testamento? Onde você viu isso num livro de algum apóstolo no Novo? Então a igreja busca seus amantes quando Cristo não é fundamentalmente amado. Quando o espaço está vazio, a igreja ocupa com ídolos. E o terceiro ponto que Jesus colocou, primeiro é no princípio, o segundo é Moisés disse por causa da dureza do coração, e o terceiro ponto, e aqui eu encerro, Jesus disse. No princípio, não era assim, e o Senhor disse, o homem deixa, deixar é um verbo. O homem se une, unir é um verbo. Os dois se tornam, tornar é um verbo. 3 verbos imperativos. Deixa, une, torna. Aqui está o segredo do nosso fracasso. A maioria de nós não conseguiu transicionar. Não deixou, por isso é infantil, é um filho da mãe. Não se uniu, não entende a esposa como parte de si mesmo. Efésios capítulo 5. E não se torna. A sua esposa é você. Essa é a verdade bíblica. Você é a sua esposa. Tudo aquilo que você nega a ela, você faz contra ela ou a favor dela, é a você que você está fazendo ou não está fazendo. Então nunca mais peça uma esposa melhor se você é um marido pior. Porque a sua esposa só está te entregando a partir da qualidade daquilo que você está semeando. Ou vira um red pill. Vá para os podcasts da vida e reclamar de mulher. E consumir pornô travesti ao final da noite. Achando que ninguém sabe, mas Jesus sabe, por isso sua vida está estacionada. E isso não é novo não, tá? Minha grande namorada, antes de eu me converter, terminou o namoro porque o namorado perverteu o caráter e estava pedindo para ela deixar ele contratar um travesti para os 3 transarem juntos. Cuidado, varão. A pornografia pode te tornar um monstro. Brinque com o pecado não. O pecado não cumpre nada do que promete. O prazer dura só uma noite. Mas o arrependimento ele virá de manhã. E quanto mais você come vento, mais você acumula a possibilidade de uma tempestade. O boleto chega. Quando, não sei, ele chega.
Tristemente, eu vi ano passado um travesti invadir um culto lotado para cobrar o programa do pastor, que o pastor estava devendo. O boleto chega. Então se arrependa no térreo, se arrependa hoje, para que o Senhor não tenha que te expor no 10º andar, no 20º andar. Faça igual Davi, fui eu. Adão, não fui eu, sumiu. Davi, fui eu, permaneceu. Jesus disse, não fui eu, foi ela, mas ninguém a toca, porque eu decidi pagar no lugar dela. Quem é você? Um fujão igual a Adão? Um adorador como Davi? Ou um redentor como Jesus? Uma irmã aqui na live dizendo, fui traída por um travesti. Eu rodo o mundo pregando aí o evangelho. Muitos homens, pais de família com 2, 3 filhos, está deixando a família para ter relacionamentos homossexuais. Eles eram gays, pastor? Não? Só deturpação da personalidade por causa da pornografia. Ela vai escalonando. Ela vai do básico e vai escalonando, camada por camada, destruindo a personalidade daquele homem. Aí ele pode chegar a 2 escolhas. Ou o crime, ao passar a consumir pornografia infantil, ou a homossexualidade. E muitos homens, por tara, estão optando a homossexualidade e abandonando seus lares. Não brinque com o pecado. Ele é brutal. Eu li um apócrifo, né, que é o livro, um dos livros que não entraram na Santa Palavra de Deus, porque nos concílios não foi tido como inspirados, né? E um desses livros, foi interessante a leitura, porque o autor dizia que que o diabo se travestia de anjo de luz e aparecia para Adão dizendo, sou eu, te perdoei. Aí Adão se confundia achando que era Deus. Aí Satanás levava Adão até as montanhas e das montanhas empurrava ele para baixo para fazer ele sofrer. E foi interessante para a minha leitura porque é isso que o pecado faz. Vamos ali, vou te dar plenitude. Aí de lá, nos envergonha, montanha abaixo. A igreja precisa de homens. A igreja não precisa de machos decorativos. A igreja precisa de homens, de pais, de maridos, de diáconos, de presbíteros. A igreja não precisa de homens leves, a igreja precisa de homens pesados, compromissados. Eu tenho um sonho. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor Anderson, você tem algum sonho ministerial? Tenho. Estou com 44 anos de idade. Se Jesus não voltar, eu pedi a ele para viver só até os 90. Meu maior sonho é que meu ministério coopere para que os homens entendam de tal maneira o evangelho e sua responsabilidade que as igrejas não terão mais palavra de dízimo e oferta. O ofertório fica na entrada, é a primeira coisa que a igreja faz. Aí eu morreria feliz dizendo, cooperei. Entenderam? Porque a mensagem que sai daqui deveria ser para edificar, consolar, exortar, prosperar, conduzir, enviar e não para convencer. Hoje as palavras são para ou adestrar a igreja ou convencer a igreja. Por isso, por exemplo, o gabinete pastoral. Eu falo isso, os caras ficam teté da vida.
É uma criação nossa, não tem base bíblica. Por exemplo, eu queria ser discipulado. Primeiro ponto, discipular e pastorear é pregar, é ensinar. Me dá o gabinete pastoral na Bíblia. 18 anos de casamento, 23 anos de fé. Sabe quantas vezes eu entrei no gabinete do meu pastor? Uma. Por quê? Eu só tenho que buscar o homem de Deus quando eu estiver consciente que eu sou uma aeronave sem combustível. Pastor, só abastece que eu quero decolar. Mas não, a gente está, sabe, toda semana, todo mês, não se compromete, não se engaja, não se submete. Cara, gabinete para resolver traição 10 vezes já no casamento, velho. Que agrediu a esposa, 20 anos de crente, que está no pornô, 30 anos de crente. É porque eu preciso de discipulado, velho. O púlpito, velho, já discipula, cara. Quem quer, quem está alinhado, quem está compromissado, cara. Imagina se uma paróquia ela cresce, uma comunidade, 500, 1.000, 3.000 membros, como nós pastores vamos cuidar individualmente de cada um, velho? Deixa de loucura, mano. A primeira pregação de Pedro converteu 3.000. Como que Pedro vai cuidar de 3.000? É a pregação que discipula. Pastorear é ensinar e não paparicar individualmente cada crente mimado. Por isso, os 74 milhões não são maduros, por isso não impactam o país, porque querem o quê? Consolo, gabinete, se cuidar de mim de perto. Cara, o que é que o ensino faz, velho? O que é que o púlpito faz? Discipula, cara. Por que eu importunei pouco o meu pastor? Porque eu queria, velho. Aí eu sentava no domingo, quero, para comer, cara. Para ser discipulado, para ser alinhado, para ser convertido, para ser santificado. O que eu preciso a mais se a refeição foi plena? Então, quando eu me aproximava do meu pastor, sabe para quê? Comunhão. Por exemplo, eu prometi que encerraria, velho. Que dia bexiguento tu liga para o teu pastor para agradecer? Toda vez que um celular toca, não sei quem é pastor aqui, levanta a mão. Um monte. Não sei você, varão. Meu celular toca e o coração já acelera. Pensa numa bexiga que eu não gosto, é o tal do celular. Gosto só por causa das redes sociais, postar os treinos, os conteúdos, rir de crente. Mas, meu amigo, um crente te ligou o coração, ó. Todos eles vão concordar. De 0 a 100, qual o percentual do crente que liga dizendo: não, pastorzão, estou ligando só para dizer que eu te amo. Estou ligando só para pedir sua conta. Eu queria honrar sua vida. Você, cara, tem sido um pai para mim. Não, pastorzão, aconteceu nada não. Só estou com saudade. Não, pastorzão, é porque eu vou viajar. E, cara, tem grana sobrando. Se eu queria ir com sua esposa, dá para levar. Hã? Não vou nem perguntar, porque às vezes você trouxe sua ovelha. Que dia você recebeu essa ligação, varão? Eu falei isso semana passada, os caras ficam chateados, os fraldinha ficam chateados. Sabe qual que era a minha expectativa quando eu estava submisso ao meu pastor, que Deus não tinha me chamado ao ministério? Que, ó, minha cabeça, que dia o pastor vai me chamar para lavar o carro dele, ou pelo menos limpar o cocô do cachorro dele? Olha a minha cabeça, velho, de servo e de gratidão, mano. Não queria pregar, não queria ser o popstar, queria honrar, velho. Esse cara transformou minha vida, velho. Queria só homenageá-lo lavando o carro dele. Queria só catar o cocô do cachorro dele. Tu só procura o pastor, velho, por causa dos teus problemas. Tu só procura o pastor por causa dos teus pecados. Quando tu vai procurar teu pastor porque tu encontrou as soluções? Porque tu quer ombrear junto? Porque tu prosperou e quer honrar?
Existem esses crentes. Preguei em Maringá, pastor lá com um carro top dele, e disse, cara, deixa eu te contar a história desse carro. Cuido de um cara há 20 anos. O cara cresceu, prosperou, é um dos principais empresários de Maringá. Aí uma ovelha minha falou assim, eu vi que você comprou um carro novo, quer vender aquele antigo? Não. Eu estou guardando porque Deus me pediu para honrar o pastor. É raro, mas existem. A pergunta é, tu é esse cara? Ou tu é só dor de cabeça, velho, para tua igreja, para Jesus, para teu pastor? Ô, pastorzão, tô aqui no açaí, macho. Chega aí. Fiquei sabendo que sua casa é aqui na esquina. Desce aí. Quero te honrar. Era a minha alegria, assim, ó. Chegava às 7 horas na igreja, trabalhar até meio-dia, almoçar, voltar às 14 até às 18. Sabe qual é a minha alegria, meu prazer, meu pastorzão ter tempo para tomar café da manhã com a gente. Mas eu não ficava ali, assim como tu não é paga-pau de famoso e nem de político, eu não estava ali. Não, era a alegria de um pai tomar café com o filho, só para celebrar a vida, só bater papo, só jogar a conversa fora. Porque o púlpito já é forte. Se o púlpito é forte, o púlpito é o discipulador, não é o gabinete, velho. É o púlpito, é o ensino. O cara é forte, o cara é homem, o cara é pai de família. Por exemplo, Hebreus capítulo 13 dizem assim, ó, olhai a vida e a fé dos vossos pastores e imitai-lhes a fé. É olhar. Aí eu olho para o meu pastor, ele é homem. Eu olho para o meu pastor, ele é marido. Eu olho para o meu pastor, ele é pai. Eu olho para o meu pastor, ele é honesto, ele tem caráter, ele honra o que diz. Não preciso de gabinete, porque a Bíblia diz, olhe e imite. Então quer ser paparicado porque é folgado ou é neófito. Amém. De um dia a um ano é neófito, a gente leva no colo. Mas se não é neófito, é um baita de um folgado. Porque nunca honrou esse pastor que você quer que dê prioridade na agenda dele para paparicar você. Sendo que você nem dizima. Olha só, pastor, tudo é dinheiro? É animal, sabe por quê? Porque o tempo que você quer que a gente dê a você, a gente está desesperadamente correndo atrás de dinheiro para pagar a conta que você não ajuda a pagar. Para nós pastores é assim, se você não sabe, aqui é um desabafo pastoral. A gente paga o aluguel esse mês, quando a gente vira as costas, vem alguém dizendo assim, o aluguel está atrasado. Não, acabei de pagar, não, já venceu o outro. Senhor, a gente não tem noção de tempo. Já tem 30 dias que pagou, mas a sensação é que foi semana passada. Porque a gente vive para isso. Assumir responsabilidade. Aí o meninão quer, ele não está cuidando de mim. Óbvio, se você quer tempo para você, encurte o tempo do pastor. Como que nós vamos correr atrás do dinheiro, compensar a sua irresponsabilidade e cuidar de você? Sendo que você é 100, 200, 300 iguais a você. Como a gente vai oferecer tempo de qualidade para um povo irresponsável, sendo que a gente tem que fazer as duas coisas? Cuidar de um povo irresponsável e pagar o boleto todo mês que eles não vão pagar. O inquilino do prédio que a igreja congrega liga para eles? Não. Mark Driscoll diz que o pastor e a igreja plantada por 10 anos, mais ou menos, são a mesma pessoa. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, até desmembrar. Ninguém vai pagar o boleto, pô. Tudo estoura nas costas do pastor. Aí sabe o que chateia mais? O falso profeta está andando de Ferrari. Os verdadeiros pastores lutando para pagar o aluguel todo mês. E tu paga, velho. Tem a conferência gospel, tu vai lá e paga. E tua igreja local, a míngua. E teu pastor local, a míngua. Por isso a gente tem esse país, velho. Um pastor todo feliz, dizendo, Réveillon da nossa igreja custou 15 milhões. E eu, what?
Top, né? Mas quem deu 15 milhões para fazer um Réveillon? Velho, quantos orfanatos, creches, escolas, hospitais poderiam ser feitos com 15 milhões? Velho, tem homens evangélicos tão inúteis, tão inúteis, tão inúteis, que eles conseguiram entregar 15 milhões para a bexiga de um Réveillon. Mas eles não dão 15 milhões para mais nada. Olha o evento gospel, 300 pila, vamos louvar o Senhor. Aí o pastor, desafio missionário na África, 2 contos, moeda de 50 centavos. Precisa ampliar o departamento infantil, cric, 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 cric. Cantor gospel na cidade, 200 pila, aleluia, e leva a família inteira, o desgramado. Não vamos crescer, velho. Um homem não é norteado por diversão, um homem é norteado por responsabilidade. A gente só diverte depois que a responsabilidade está cumprida. Faça o que você quiser com a sua renda excedente, mas cumpra seu dever antes de se divertir. Aleluia. Fica de pé e vamos orar. Rodolfo, deu certo os vídeos? Deu? Amém. Depois da nossa oração, me dê alguns minutinhos que a gente vai visualizar alguns problemas que eu preciso que a gente coopere com algumas soluções aqui. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por esses dias, Senhor, que nós teremos reunidos na Conferência Clã, onde homens serão alinhados, Senhor. Alinhados segundo o temor do Senhor, segundo a sabedoria que vem do alto. Lares não serão os mesmos, igrejas locais não serão as mesmas, porque nós não viemos aqui por diversão, nós viemos aqui por alinhamento. E nós te agradecemos e te louvamos por isso. Te agradecemos pela igreja local, pela vida do pastor Clodoaldo, sua esposa, seus filhos, os obreiros dessa casa, os pastores dessa casa, as famílias que aqui congregam, que o Senhor continue a derramar a porção espiritual, financeira, moral sobre a vida deles, que essa obra cresça, abençoe a cidade, abençoe o estado, abençoe o país, que pastores sejam formados cada vez mais, missionários, recursos, Senhor, sem medida, para que o teu nome seja conhecido a partir desse lugar, que a fama do Senhor se espalhe a partir desse lugar. E oro o mesmo por todos os pastores que estão aqui. Consolo, fortaleza, novas experiências com o Senhor, famílias alinhadas e ajustadas, famílias de fé, não com parasitas, não com sanguessugas, não com consumidores espirituais, mas com verdadeiros filhos na fé, com verdadeiros homens alinhados com o teu propósito, famílias alinhadas com o teu propósito. Dê descanso, consolo e provisão aos verdadeiros pastores da tua casa, do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça as mãos dos pastores que estão aqui. Dê as ferramentas corretas. Surpreenda a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que nada nos falte. Que nada nos falte. A revelação fresca, a seriedade, o compromisso, os recursos em todas as instâncias. E que o lar pastoral seja uma filial do reino de Deus aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.